Paz do Senhor, amados. Amém. Estão animados? Amém. Glória a Deus. Estamos trabalhando sobre discipulado dentro de uma fundamentação bíblica de aconselhamento relevante e inclusão eficaz. Ok. Nós estamos num seminário, uma conferência de evangelização, de discipulado. Então temos um formato mais de estudo bíblico e não exatamente pregação. E eu gostaria que os irmãos estivessem acompanhando. No telão é basicamente um resumo da apostila que vocês estão utilizando. Chegou hoje para vocês, com esboço de tudo aquilo que nós estamos trabalhando. Ontem nós aprendemos muita coisa importante. Aprendemos, por exemplo, que uma igreja, para ser relevante, não pode ser uma igreja para dentro, uma igreja centralizadora. A igreja relevante é aquela igreja que pensa a partir da sua matriz, mas ela pensa para fora. Tudo o que acontece dentro, acontece com o foco, com o propósito de nos preparar, de nos qualificar, mas o lugar que a igreja cumpre a sua missão não é dentro do templo, não é dentro das quatro paredes, é fora das quatro paredes. O ministério de Jesus é um ministério marcado pela atuação fora do ambiente religioso. Jesus poucas vezes esteve em Jerusalém. Quando ele foi para Jerusalém, só deu problema. Só deu problema. Porque em Jerusalém está marcada pela religiosidade, pelo ativismo religioso. E Jesus, ele não veio para cumprir uma agenda religiosa. Ele não veio para cumprir um programa religioso. Muito pelo contrário. Quando se analisa a missão de Jesus, quando se analisa o ministério de Jesus, percebemos Jesus quase que um subversivo da religião judaica. Ele não era compreendido. Ele era considerado amigo de publicanos e pecadores. Dá uma cutucadinha nesse irmão, pergunta assim: você tem amigos pecadores? Ou você fechou a sua amizade apenas em crentes? Olha, eu estou tão santo, eu estou tão puro, que eu não posso conviver mais com os pecadores. Lembre-se que ontem eu disse, Jesus na oração, chamada oração sacerdotal, a oração do capítulo 17 do Evangelho segundo João, ele disse: Pai, santifica-os na verdade. Jesus quer você santificado. Você não pode ser igual ao mundo. Você tem que ser sal da terra, luz do mundo, transformado pelo Evangelho, porque o Evangelho só é aceito, só é recebido devidamente, se ele de dentro para fora nos transforma. Se ele muda o nosso modo de existir, o modo de ser, o modo de agir. Mas Jesus completou essa oração dizendo: peço, Pai, que o Senhor não os tire do mundo. Deixa a igreja no mundo. Deixa a igreja no mundo. Deus quer você um pouquinho mais nessa terra, como o pastor Newton, acho que foi o pastor Newton, né? Ontem disse que, sabe por que Jesus não te arrebata, né? No dia que você aceitou Jesus, porque você não foi trasladado como Enoque, Elias, para que você cumpra a sua missão, para que você cumpra esse ministério, o ministério da reconciliação. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, e Ele nos deu o ministério da reconciliação. Então a igreja no mundo é uma igreja que provoca essa reconciliação, é uma igreja redentora. A igreja na terra, ela não é uma religião, ela é um organismo vivo, é o corpo de Cristo, dando continuidade na missão do próprio Deus. A missão antes de ser minha, a missão antes de ser sua, a missão é de Deus. Por isso que falamos ontem também, que ao mesmo tempo que é um grande privilégio, imagina que o pastor Sérgio
comissione você a participar de um grande evento, de uma grande conferência em algum país, você vai com muito orgulho, com muita alegria, né? Puxa, o pastor me delegou a essa tarefa. Então você se sente assim, prestigiado. Poxa, o presidente me mandou, né? Talvez você saia até meio assim com o peitão estufado. A última bolacha do pacote, a última Coca-Cola no deserto. Sou representante do presidente. Mas ao mesmo tempo que é um grande privilégio, é uma grande responsabilidade. Porque você não está ali por conta própria, você não tem uma agenda sua. Você vai para aquela missão, não é para você ir para a praia. Não é para você ficar no quarto do hotel. E tem muitos pastores que mandam outro obreiro para ir para uma conferência, ele fica no hotel o dia inteiro. Na piscina do hotel, não aproveita, né? Então tem muitos crentes assim que foram enviados para o mundo, mas eles permanecem dentro da igreja. É tão gostoso aqui, ainda mais agora que colocou acolchoamento nos bancos. Não pode, né? Está muito confortável. Vamos desligar o ar-condicionado, vamos colocar uns bancos, uns tocos de árvore deitado para você ficar incomodado, para que você saia dessa zona de conforto, para que você cumpra o ministério para o qual você foi chamado. Talvez a gente chegue um dia ainda. Você já foi no shopping que tinha aquelas cadeiras assim que você senta nela, você vai colocando nota de 5, de 2, de 10, né? E aí saem umas mãozinhas assim, aperta seu corpo, faz massagem em você. Você fica até arrepiado. É muito confortável. Mas você não está aqui para ficar confortável, você está aqui para ficar incomodado, porque a missão é grande. Há uma demanda, há uma chamada para você, há uma necessidade de você atravessar o mar, há uma necessidade de você ir para o outro lado do barco. Quando nós olhamos para o ministério de Jesus, nós vemos o ministério de Jesus acontecendo fora das quatro paredes, o ministério de Jesus acontecendo fora daquele ambiente religioso, porque ele tinha uma missão a cumprir. Abra essa passagem bíblica, Marcos capítulo de número 5, versículo do 1 ao 14. Veja, amados, que Jesus estava num grande sucesso da sua missão. Se tem alguém que teve um ministério de sucesso, essa pessoa foi Jesus. Aonde ele ia, diz a palavra de Deus, que uma grande multidão o acompanhava, uma grande multidão o cercava. Você está aí com o texto aberto, Marcos capítulo de número 5, conta uma história extraordinária. Agora, se você voltar um pouquinho, ainda no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 4, veja o que diz. Eu pedi para que você abrisse em Marcos capítulo 5, a partir do verso 1, mas volte um pouquinho e leia o que está escrito no verso 1 do capítulo 4, diz assim: voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão. Se você fala multidão, já deve ser bastantes pessoas, mas numerosa multidão é uma ênfase de que, de fato, havia uma superlotação no ministério de Jesus. Diz assim: e ele de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento. Então veja, amados, Jesus tinha um ministério de sucesso. Quem é que não gosta, quem é que não quer ser pastor de uma grande igreja? Quem é que não quer, quem é que não gosta de ser pregador de grandes multidões? Alguns têm esse privilégio de pregar para grandes auditórios, para grandes concentrações de pessoas, e no caso de Jesus, o ministério de Jesus era marcado por este sucesso. Mas a grande diferença entre Jesus e o meu ministério, entre Jesus e o ministério de cada um de nós, é que Jesus não se iludia por número, Jesus não se iludia pelo sucesso do seu ministério.
Jesus tinha um propósito. E aqui no capítulo 5 deste evangelho, diz assim: entremente, se você olhar um pouquinho antes, diz que Jesus saiu do meio da multidão. O sucesso era tão grande da sua missão, que ele ficou esgotado. Meus irmãos, muito cuidado com o sucesso. O sucesso nos esgota. O sucesso nos leva a um nível de estresse. Nós não podemos restringir o nosso ministério às grandes multidões. Diz que Jesus entrou no barco, deitou, colocou o texto fala isso, colocou um travesseiro na polpa do barco. E eu acho curiosa essas narrativas bíblicas, porque ela mostra Jesus humano demais. Mostra Jesus como eu, mostra Jesus como você, uma pessoa que tem debilidades físicas, que tem limitações físicas. Você não é um super-homem, você não é uma super-mulher, você não é um super-crente, você não é super-espiritual. Você só precisa se concentrar na missão que Deus deu para você, na missão que Deus confiou para você. Do outro lado do mar, amados, havia um homem que precisava ser acolhido, que precisava ser socorrido pelo Senhor Jesus. Ele entra no barco, ele deixa a multidão, atravessa o mar. E aí o texto do capítulo 5 diz que ele vai ao encontro. E o que eu acho extraordinário neste versículo, nessa leitura, e eu não vou fazer aqui uma pregação sobre este caso em particular, mas eu quero destacar para você como Jesus deixou a multidão, e Jesus foi atrás de um gentil, Jesus foi atrás de um endemoniado, se tornou o mais famoso endemoniado do ministério de Jesus, tendo sido possuído por 6.000 demônios. Eu não sei se você é tão espiritual quanto eu, que espiritualiza tudo, mas você viu que tinha uma tempestade aqui no meio do mar? Tentou naufragar o barco. Muitas vezes, meus irmãos, Satanás precisa fazer um movimento, colocar um impedimento para que você não chegue do outro lado do mar, para encontrar uma pessoa que precisa de libertação, uma pessoa que precisa encontrar o libertador. Jesus atravessa o mar, uma grande tempestade se abate sobre os discípulos nesse caminho. E a gente pode perceber que muitas vezes, para sair do sucesso e ir ao encontro de um alvo de Deus, que para nós não representa nada, nós encontramos muitas dificuldades. Mas quando você está focado na visão, você vai chegar do outro lado, e você vai libertar uma pessoa, você vai ganhar uma pessoa, você vai acolher uma pessoa, você vai incluir uma pessoa. E Jesus, se você olha para esse texto, você vê exatamente isso. Ele cumpre essa libertação desse homem. Agora vá comigo no versículo de número 21. A leitura desse texto, depois você faz em casa, é a libertação desse endemoniado de Gadara. Mas o versículo de número 21, veja como é curioso o texto bíblico, amados. Diz que tendo Jesus voltado ao barco, ou seja, Jesus de fato, nós percebemos nessa leitura, que de verdade Jesus atravessou o mar, Jesus enfrentou tempestade, Jesus enfrentou 6.000 demônios, porque Jesus estava preocupado com uma pessoa, que precisava ser libertada do outro lado, precisava ser transformada no evangelho, precisava ser transformada num missionário do outro lado do mar. Amados, do outro lado do mar, do outro lado há pessoas que precisam ouvir o evangelho. O modelo de missão de Jesus é este modelo, é um modelo focado em alvos. E quando nós olhamos para essa situação, nós vemos, portanto, que Jesus tinha um foco na sua missão. E Jesus tinha atenção coletiva, e nós não estamos falando nada aqui contra a igreja local. A igreja local precisa existir.
Nós temos, pastor Juari, hoje convivido com uma geração de desigrejados, de crentes que não querem submissão pastoral, que não querem se relacionar numa igreja local, mas a igreja local é o domicílio espiritual, aonde será trabalhado os seus dons, aonde você desenvolverá suas habilidades para atender esta grande vocação. Mas a grande multidão, esse aglomeramento de pessoas não pode ser a nossa única atenção. Então, quando olhamos para Jesus, nós olhamos que Jesus tinha um objetivo, e o seu objetivo não se resumia apenas a multidões, a projetos grandes, porque no reino de Deus, aquilo que para você é muito importante, para Deus não é importante, e aquilo que para Deus é importante, para você pode passar despercebido. Provavelmente, muitos evangelistas não fariam essa empreitada, de enfrentar uma tempestade no mar, de cruzar o mar e ser rejeitado. Veja, que de um lado do mar da Galileia, Jesus era aplaudido, mas do outro lado, aonde ele foi libertar um homem, ele foi rejeitado. E normalmente nós gostamos de ficar aonde nós somos bem queridos, aonde nós estamos confortáveis, na zona de conforto. Mas para você encontrar uma pessoa, para você libertar uma pessoa, você vai precisar sair da zona de conforto, você vai precisar romper, você vai precisar quebrar paradigmas, porque Jesus também tinha uma atenção especial àquele homem moribundo que estava do outro lado. Quando nós estamos falando de discipulado, quando nós estamos falando de acolhimento, portanto, nós estamos falando dessa missão da igreja, nós estamos falando dessa tarefa de colocar pessoas dentro de casa. Acolher é isso, você receber pessoas debaixo do seu teto, você acolher essas pessoas. Você vê isso, por exemplo, nesse episódio de Jesus. Quando aqueles moradores ali, todo o episódio você já conhece, Jesus expulsa aqueles demônios, eles entram em porcos, e mais de 2.000 porcos caem naquele despenhadeiro no mar. Os moradores, os habitantes daquela cidade vieram até Jesus e pediram para que ele fosse embora daquele lugar. Quando eles chegam, eles veem o endemoniado sentado, vestido e em perfeito juízo. Isso é acolhimento. Isso é acolhimento. Ele estava recebido agora no seio de Jesus. E eu fico pensando aqui, como assim vestido? Alguém tinha trazido um par de roupas ali? Mas, meus irmãos, quando nós recebemos o pecador que vem do mundo, nós precisamos de fato fazer tudo, colocar uma roupa, colocar um sapato, vestir, lavar, limpar, preparar essa pessoa para uma missão. Então, portanto, nós vemos aqui nesta missão de Jesus exatamente caracterizado: e foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, ou que tivera legião, sentado, vestido e em perfeito juízo. Olha que coisa extraordinária. Você pode enfrentar a multidão, você pode enfrentar o mar, você pode enfrentar a tempestade, mas quando a sua missão é cumprida, uma pessoa é libertada, uma pessoa é salva, remida e lavada pelo precioso sangue de Jesus. Ainda nesse processo, nós vemos esta inclusão acontecendo. Acompanhe comigo, se o processo de acolhimento é uma tarefa de colocar para dentro de casa, se o acolhimento é uma tarefa de colocar para dentro de casa, fazer parte da família, a inclusão já é o processo de desenvolver a visão do reino de Deus naquela pessoa e colocá-la dentro da missão. Então veja que são duas coisas que caminham paralelamente. Olha o que diz o versículo 19 e o versículo 20 dessa passagem. Quando nós lemos aqui o versículo 21, Jesus entrou no barco, porque o objetivo de Jesus ali naquela região de Gadara era exatamente libertar aquele homem. E Jesus tinha umas particularidades assim, como acontece, por exemplo, no Evangelho de João, capítulo de número 4. Diz que era-lhes necessário passar por Samaria, mas não era necessário. Os judeus, inclusive, faziam uma volta muito grande para não cruzar Samaria, um território contaminado.
Mas para Jesus era necessário, porque tinha uma mulher para ser liberta, tinha uma mulher para ser salva, tinha uma mulher para ser transformada pelo Evangelho. Então Jesus está focado na sua missão. Agora veja o que ele faz com este homem. Este homem, ele insiste em acompanhar Jesus para o outro lado. Mas do outro lado não havia necessidade de mais obreiros. Isso é muito interessante. Porque Jesus já atravessou o mar com os 12. E agora Jesus está voltando para a margem original do barco, do mar da Galileia, com os seus 12. E esse homem agora quer acompanhar Jesus. Jesus falou: não. Eu já tenho obreiro demais do lado de cá. Nós temos obreiros demais já em Joinville, meu irmão. Agora é preciso enviar obreiros para o outro lado. É preciso comissionar pessoas ainda onde Cristo não foi anunciado, aonde o Evangelho ainda não foi semeado. O que Jesus fala para esse homem? Olha, vai para a tua casa, para os teus. Jesus devolve ele no seio familiar, dizendo: vai para a tua casa, vai para os teus e anuncia-lhes grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E olha a resposta deste homem. Tudo isso é muito interessante. Se tivéssemos tempo, poderíamos explorar tudo isso. Diz que ele foi e começou a anunciar em Decápolis, com grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Então veja só, Jesus está numa grande multidão de um lado do mar da Galileia, com seus discípulos, com todos aqueles que o amavam, que seguiam o seu ministério. Jesus deixa essa zona de conforto, atravessa o mar, enfrenta a tempestade, por causa de um homem do outro lado. Liberta o homem, é rejeitado naquela região. E agora o homem libertado, Jesus deixa ele ali como um pregador do Evangelho, deixa ele como um evangelista entre povos não alcançados. Essa região hoje é chamada de região Deis, é o sul da Jordânia. E nós podemos até deduzir que este homem, portanto, foi o primeiro missionário transcultural da história do cristianismo. Ele agora trabalha ali. Aquela região era uma região, a Decápolis era uma região governada por Roma, eram províncias romanas, com povos pagãos ali. Tanto que eles criavam porcos, né? Um costume que não tinha entre os judeus. Agora Jesus deixa este homem para ele cumprir o seu chamado, para ele cumprir o seu ministério. Então veja só, quando nós estamos falando de evangelização, nós estamos falando de prioridade. Provavelmente, se fosse eu no lugar de Jesus, eu ia querer esse homem junto comigo, porque ele ia virar propaganda do meu ministério. Olha, esse homem, do outro lado eu libertei ele, e ele se tornou um grande pregador do Evangelho. Ele foi liberto de 6.000 demônios, e ele serviria de grande propaganda para o meu ministério. Mas Jesus prefere deixar esse homem cumprindo a sua missão, aonde havia maior necessidade. Então, quando nós vamos olhando esses textos, nós vamos percebendo que é preciso seguir o modelo de Jesus. É preciso seguir o modelo. Jesus é o modelo que nós precisamos seguir. Então, em Jesus, nós encontramos um modelo de autossacrifício. Quando você olha para Jesus, Jesus então está cortando na carne, Ele está pagando o preço para cumprir o seu ministério. A nossa missão, amados, precisa ser uma missão do sofrimento. Infelizmente, nós somos uma geração não acostumada ao sofrimento. Resiliência é uma qualidade que está faltando nessa geração. Qualquer dor de cabeça nós faltamos no culto. Qualquer unha encravada, você já não pode fazer a obra de Deus. É uma geração de crentes acostumados a um conforto, ao bem-estar. E você não pode cumprir a sua missão, você não pode pagar o preço no discipulado, porque o discipulado é você gastar tempo com as pessoas, é você se autossacrificar por elas. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos.
Portanto, Jesus é aquele que se sacrifica por mim, que auto-sacrifica por você. Se você quer fazer parte deste grande movimento de discipulado, tenha certeza que você vai ter que gastar tempo com pessoas, você vai ter que se sacrificar, você vai ter que gastar horas de cuidado, adotar um novo convertido, adotar uma alma. Até como falávamos hoje no almoço com o pastor Sérgio, ainda há o costume em algumas igrejas, de quando uma pessoa levanta a mão, aceita o evangelho, o pastor pergunta: quantos aqui vão adotar esta alma aqui para cuidar dela? É exatamente isso, é um autossacrifício. O modelo do ministério de Jesus tem essa marca. Você precisa rever as suas prioridades. Agora, nós somos uma geração super ocupada, uma geração super distraída com milhares de coisas. E quando você pensa nesse detalhe, de que fazer discipulado, de que você acolher pessoas, isso vai exigir de você renúncia, vai exigir de você cortar na própria carne, vai exigir de você sofrer com os que sofrem. Você, portanto, então começa a desanimar da sua missão. Mas o modelo do sacrifício de Jesus, o modelo do ministério de Jesus, é um modelo de autossacrifício, e não existe missão, não existe discipulado, se você não estiver disposto a dedicar-se em favor da outra pessoa. Você vai ter que gastar um pouco das suas horas em cuidado com outras pessoas. O modelo de amizade de Jesus também era o modelo da missão de Jesus era um modelo de amizade. Infelizmente hoje, amados, eu não sei aonde que isso nasceu, mas nós fazemos uma leitura, talvez incorreta, pastor, do Salmo de número 1. Porque nós lemos lá o que no Salmo 1? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, e que não se assenta na roda dos escarnecedores. Agora olha o que Lucas capítulo 7, verso 34 fala a respeito de Jesus. Veio o Filho do Homem que come e bebe, e dizeis: eis aí um comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e dos pecadores. Então nós estamos diante de um paradoxo. Como que nós vamos nos relacionar com pecadores sem sermos pecadores? E você pode perceber que você tinha dezenas de amigos não crentes, mas desde o dia que você aceitou a Jesus, você fechou a sua agenda, você já não recebe mais ninguém em casa, você já não tem mais amizade com descrente, e a amizade é o ponto de partida para o relacionamento. Nós cortamos as nossas amizades. Portanto, a melhor interpretação que nós podemos dizer, é claro que Jesus aqui não está sendo influenciado por eles. Então o texto do Salmo 1, que diz bem-aventuradas, bem-aventuranças a quem vive uma vida de santidade, não é exatamente uma exclusão dos descrentes, mas é um modelo de vida que você não vai viver sobre a influência dos pecadores. Quem não se assenta no caminho dos pecadores, quem não anda quem não se assenta na roda dos escarnecedores, quem não anda segundo o conselho dos ímpios, são pessoas que não são influenciáveis pelo mundo, não são influenciáveis pelas paixões mundanas, mas ele está no mundo, mas ele está no mundo como sal, ele está no mundo, mas ele está no mundo como luz. O ministério de Jesus era um ministério voltado às pessoas. E esse ponto é um ponto importante para o desenvolvimento do nosso ministério. Você precisa achar uma maneira de desenvolver amizade com pessoas que não são crentes. Você precisa ser o camarada do bairro. Você precisa ser aquele gente boa lá na sua empresa. O problema é que talvez em muitas empresas o crente é o chato da turma. O crente é o insuportável. O crente é aquela pessoa que só serve para recriminar o pecador. Mas essa é uma característica do ministério de Jesus. Jesus desenvolvia amizade com as pessoas, amados. E nós precisamos desenvolver isso para o cumprimento da nossa missão.
Dentro do modelo de missão de Jesus, Jesus também estava voltado a dar atenção às pessoas. Veja, esse episódio principal de Lucas capítulo 23, verso 42 e 43. Jesus está ali crucificado, pense bem. Jesus está ali em sofrimento, em agonia, por horas. Seja honesto comigo. Se você estivesse na situação de Jesus, dores, sofrimento, vergonha. Hoje você vê na crucificação um paninho ainda assim na cintura de Jesus, porque o artista achou melhor esconder as intimidades do Cristo humanizado. Mas o homem era crucificado no Império Romano absolutamente nu. Ele estava enfrentando toda aquela situação de desconforto. Aí um pecador do seu lado, que gastou a vida de maneira desvairada, gastou a vida roubando, praticando crimes. Você acha que talvez esse ladrão pode ter cruzado com a caravana de Jesus? Mas ele não deu atenção ao Senhor Jesus. Pode ser que ele já tivesse ouvido um sermão de Jesus, mas ele não quis dar atenção para Jesus. Agora ele está aqui crucificado, ele olha para Jesus e diz: olha, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Olha, bem provavelmente, se eu estivesse no lugar de Jesus, eu falaria: vai te catar. Vai te catar. Você não se enxerga, cara. Olha a situação que nós estamos. Você teve tempo, durante quase 4 anos eu preguei aqui. Agora olha a situação que eu estou. E você vem falar para quando eu entrar no meu reino, eu lembrar de você. Ele não tinha nem esperança que Jesus atendesse, porque ele joga essa bênção para o futuro. Quando entrares. Ele acreditava que Jesus reinaria, que Jesus era o Messias, mas que o reino seria um reino futuro, porque ele estava vendo que Jesus ia morrer. Jesus, com o maior carinho do mundo, Jesus volta-se para aquele homem. Jesus ignora o seu sofrimento, Jesus ignora a sua dor, Jesus ignora a sua vergonha, e ele fala: meu amigo, não é amanhã não. Não é daqui 100 anos, não é no milênio que você vai reinar comigo. Olha, deixa eu falar com você. Hoje você entrará comigo no paraíso. Isso é um modelo de inclusão, amados. É um modelo de acolhimento ao perdido. Portanto, Jesus era aquele que dava atenção às pessoas. Meus irmãos, nós precisamos desse batismo de paixão por almas, desse batismo de amor pelos perdidos, ao ponto de ignorar o nosso sofrimento para dar atenção à nossa missão. Mas quando nós estamos voltados muito para nós mesmos, com um culto antropocêntrico, um culto voltado as nossas paixões, nós não podemos fazer isso. O ministério de Jesus era marcado também por um ministério de amor. Jesus era alguém apaixonado, queridos. Eu não sei se você já encontrou crente com raiva de pecador, mas eu já. Não é assim que nós agimos. E eu acho que existe um certo fundamento correto. Nós nos indignamos pela prevaricação, pelo pecado. Há uma indignação no nosso coração. Mas se você nunca pregou o evangelho para aquela pessoa, você quer que ela viva como? Se nós não saímos para fora das 4 paredes, irmãos, o que o mundo vai fazer? Vai pular carnaval, sim senhor. Você sabe aquelas pessoas que estão ali pulando? São as pessoas que não foram alcançadas pela minha missão. Não foram pessoas que não foram alcançadas pela sua missão. Agora o ministério de Jesus era diferente. Mateus capítulo 9, verso 36, diz que quando ele olhava para as multidões, ele sentia grande compaixão delas. Então era um amor
movido em ação. Não era só um amor romântico, um amor filosófico. Eu amo os pecadores, pastor. Mas você não faz nada por isso. Você nem desce no fundo do poço e nem segura a corda para alguém descer. E você fica falando que ama os pecadores. O amor precisa ser revestido de uma ação concreta. Por isso que Jesus olhava para as multidões e ele sentia que as multidões precisavam ser alcançadas pela sua misericórdia, precisavam ser alcançadas pelo seu amor. Portanto, o texto diz: vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque estavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Quando nós olhamos lá fora, é verdade que muitas pessoas ouvem o Evangelho, já te ouviram pregar o Evangelho e não se voltaram à palavra de Deus. Mas a nossa função não é converter ninguém mesmo. A nossa função é anunciar o Evangelho, pregar o Evangelho. E a função de converter pessoas é uma função do Espírito Santo. Portanto, Jesus, quando ele olhava, ele amava as pessoas. Aquele homem que chegou diante de Jesus, Marcos capítulo 10, verso 21. Este homem chegou diante de Jesus, querendo a salvação. Ele disse: mestre, o que eu faço para ser salvo? Jesus falou: olha, você precisa cumprir os mandamentos. Ainda estava na antiga aliança. E ele disse na maior cara de pau: olha, eu cumpro os mandamentos desde a minha juventude. Aí Jesus vai no âmago da história. Jesus diz: se isso é verdade, então está fácil para você. Desfaz de tudo que você tem, distribui entre os pobres, e você vem e me segue. Não é isso? Olha, se ele é perfeito ao ponto de cumprir toda a lei, desfazer de coisas materiais seria um passo muito simples para ele. Mas era óbvio que ele não estava falando a verdade. Ele estava imputando sobre ele uma justiça própria, que ninguém pode cumprir a lei. Jesus foi o único que cumpriu a lei. Mas aí aquele homem sai da presença do Senhor triste. Mas olha o texto, que bonito. Marcos capítulo 10, verso 21 diz: Jesus, olha irmãos, Jesus rejeitado, porque esse homem se entristeceu e saiu da presença de Jesus. Ou seja, ele rejeitou a pregação, ele rejeitou o Evangelho. Pelo menos naquele momento. Eu não sei se depois ele voltou atrás, mas naquele momento ele não aceitou a pregação. Mas olha o que diz o texto: e Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse. Jesus o amou. Mesmo que você seja rejeitado, mesmo que você tenha uma porta na cara, mesmo que você tenha um folhetinho amassado, mesmo que você tenha rejeição dos pecadores, você precisa continuar amando os pecadores. Esta é uma característica do ministério de Jesus. Agora, veja aqui Jesus olhando as multidões. E aqui, também no texto de Marcos, diz que Jesus olhou para o moço. E eu fico aqui prestando atenção nesses detalhes. Pode ser que nós não amemos as pessoas individualmente ou as multidões, porque o nosso olhar não está voltado para pessoas humanas. O nosso olhar está voltado para o que elas fazem e não para elas mesmas. O nosso olhar está voltado para a situação que elas se encontram e não para a necessidade daquelas pessoas. Então esse também é uma necessidade de nós mudarmos esse paradigma do nosso olhar. Quando você olhar para um pecador, não olhe a situação que o pecador está, mas olhe a necessidade que o pecador tem. E todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus e precisam do Senhor Jesus para ser salvo, porque há só um nome debaixo do céu pelo qual podemos ser salvos, que é o nome de Jesus Cristo. Então nós vemos essas características no ministério de Jesus. Um ministério que é marcado por essas características, um ministério marcado por autossacrifício,
Diga-se, um ministério marcado por autossacrifício. Um ministério marcado pela amizade com os pecadores. Um ministério marcado pela atenção ao necessitado. E tem mais, um ministério marcado por amor. E por último, um ministério humanizado. Jesus, João capítulo 1 diz assim: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ou seja, Jesus é Deus. Mas o versículo de número 14 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós só podemos ver a glória do Verbo encarnado, do unigênito do Pai, com a encarnação. Mateus capítulo 11, verso 29, Jesus também fala a respeito de si mesmo. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Meus amados, a missão da igreja, ela é o corpo místico de Cristo, mas a igreja tem que ser formada de pessoas comuns. A igreja precisa ser um ambiente acolhedor. A igreja precisa ser um lugar que o pecador possa se encontrar no nosso meio. A igreja precisa se humanizar. Uma igreja que não está humanizada, uma igreja que não desce para falar com o pecador, para ter a linguagem que o pecador possa entender, não é uma igreja que consegue cumprir a sua missão. Veja, Jesus, ele passou por esse processo. O Verbo se fez carne, e para o Verbo se fazer carne, houve aqui aquilo que a teologia chama de kenosis, o esvaziamento. E nós precisamos de alguma maneira deixar a nossa religiosidade de lado, para que a gente possa ir ao encontro dos pecadores, para que a gente possa alcançar aqueles que ainda não foram alcançados pelo Evangelho. É um formato de missão que você fala com o pecador e ele te entende. Jesus falava com os pecadores e era compreendido. Quando Jesus falava, inclusive eles diziam, ele fala como tendo autoridade, não como os escribas. Então a nossa missão precisa ter essa característica, uma característica de humanização. Você ir ao encontro de pessoas de uma maneira e com uma mensagem que elas compreendam. E muitas vezes nós vamos com todo o nosso evangeliquez, muitas vezes nós vamos com todos os nossos paramentos, todas as nossas sofisticações, e o pecador fica sem entender o que é isso. É uma nova religião, isso é uma nova cultura que esse povo está trazendo para nós, quando que na verdade você precisa levar só o Evangelho. E o Evangelho é que vai trazer a pessoa à conversão, é o Evangelho que vai trazer a pessoa à regeneração, ao novo nascimento. O grande risco que nós temos aqui é nós estarmos levando a nossa religião para as pessoas e não o Evangelho de Jesus. E quando o Evangelho, ele vai acompanhado de toda essa roupagem religiosa, com todos esses acessórios religiosos, o Evangelho fica desfigurado e não é a semente da boa notícia de Deus ao coração do pecador. Portanto, esse modelo de humanização de Jesus é um modelo que precisa ser seguido pelos seus discípulos, e é por isso que Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 29, diz assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Veja que há um segredo nessa passagem. Aqueles que também dantes conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem do seu Filho. Portanto, o modelo de missão de Jesus tem que ser o modelo da igreja, tem que ser o meu modelo como discípulo, tem que ser o meu modelo de missão. A mesma missão,
O mesmo formato tem que ser o meu formato. Veja que Paulo também, aos Coríntios capítulo 11, verso 1 diz: sede os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Portanto, você precisa ter esse modelo de missão, encarar esse desafio. Nós somos chamados para ser exemplos. Passagens como essa de Pedro, que nos mostra: apacentai o rebanho de Deus em que entre vós estáis, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo do rebanho. Portanto, nós somos chamados para ser o exemplo. Nós precisamos reproduzir a missão de Jesus. Então, a minha missão não é feita da maneira que eu faço. A minha missão deve ser uma continuidade da missão de Jesus, com as mesmas características. Senão eu estarei fazendo uma outra coisa, menos a missão da igreja. E a missão de Jesus, como nós vimos acima, elas, portanto, estão marcadas para ser esse lugar de benefício, esse lugar de encontro, esse lugar em que nós podemos ser alcançados pelo Evangelho, sermos alcançados pela palavra de Deus. Então nós podemos concluir dizendo que a igreja é uma família, em que as pessoas são recebidas, com aquelas características do ministério de Jesus. A pessoa é inserida no nosso meio, precisa ser bem recebida. Para isso tem todo o trabalho da igreja local, a recepção. Eu já sei que vocês fazem aqui um trabalho extraordinário de ligar para a pessoa, marcar uma visita, não é assim? E aí vai lá o discipulador e começa a fazer um trabalho com essa pessoa, mas esse trabalho não para. Quando completa as lições aqui do discipulado para o Brasil, essa pessoa precisa estar inserida na vida da igreja e já começar dando os frutos e conduzindo outras pessoas para a glória de Deus. Então esse é um processo contínuo, em que nós não podemos desligá-lo em qualquer momento. Mas a igreja tem essa característica de uma família. E numa família, amados, qual que é uma característica da família? Na família você fica sem camisa dentro de casa, você anda descalço, você senta lá no sofá e coloca o pezão para cima lá no puff. Não é assim? Você deixa as coisas meio que jogadas, ou seja, você está tão à vontade dentro daquele ambiente chamado família, que você vive a intimidade da família. O pecador, quando está no nosso meio, dentro do processo de discipulado, o processo de acolhimento, o processo de inclusão, ele precisa sentir esse bem-estar no nosso meio. É bem provável que muitos daqueles que não estão entre nós, é porque nós não conseguimos passar esse bem-estar, eles não foram acolhidos de uma maneira apropriada, porque a igreja, de alguma maneira, contou aquela pessoa como mais um número, contou aquela pessoa como mais um visitante, e perdeu a oportunidade de transformá-la num discípulo, acolhê-la no seu seio. A igreja é um lugar de socorro também. Obviamente, muitas pessoas aceitam o Evangelho e estão vivendo uma vida estável. Estão empregadas, têm boa família, têm boa saúde, ouviu o Evangelho e se converteu. Porque também a salvação não é só para quem está numa desgraça. A salvação é para todos os homens. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas uma boa parte daqueles que estão chegando ao Evangelho, daqueles que estão sendo chamados para o Evangelho, eles estão sofrendo, eles estão despedaçados, como Jesus olhou para a multidão e viu a multidão como ovelhas que não tinham pastor. Agora nós também precisamos chorar com os que choram, precisamos nos alegrar com os que se alegram. E precisamos essa frase de Romanos 12, sede unânime entre vós. Unanimidade fala de foco, unanimidade fala de um só propósito, de um só objetivo. Se uns ficarem puxando para um lado, outros puxando para o outro, não há unanimidade. Unanimidade é quando a força toda é colocada numa só direção.
E vocês estão aqui com este foco do discipulado, o foco em ter pessoas transformadas pelo Evangelho. Então, se encaixa perfeitamente esse texto da palavra de Deus. Sede unânimes entre vós, com esse mesmo objetivo, com esse mesmo propósito de fazer pessoas para o reino de Deus. A igreja é um lugar também de moldar caráter das pessoas. A pessoa entra aqui dentro meio trapaceiro e sai daqui um juiz de direito. Ele entra aqui dentro meio lascivo e ele sai daqui um santo de carachinha. Precisa ser transformado, não pode permanecer aquele mesmo estilo de vida, e isso faz parte do processo do discipulado, em que a palavra de Deus precisa ser inserida no coração das pessoas. Eu estou falando isso porque nós também estamos vivendo uma geração de crentes lascivos, crentes carnais. Mesmo na nossa intimidade, nós precisamos preservar a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Portanto, o modelamento de caráter. Nós precisamos ser transformados, mesmo com os nossos temperamentos distintos, mas nós precisamos aprender de Jesus, que era manso e humilde de coração. E esse processo é o processo do discipulado. Uma outra característica de quando recebemos pessoas na igreja, essas pessoas precisam aprender a servir, estarem aqui dentro, não como apenas um alvo de serviço, mas transformar essa pessoa também num evangelista, transformar essa pessoa em alguém que saiba que servir a Deus é também servir o reino de Deus. Proteção espiritual, e aqui também a necessidade de pastoreio. Veja o que diz a palavra de Deus: obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que não dão conta delas, para que façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Obediência à liderança da igreja, submissão pastoral, governo da igreja, tudo isso é fundamental que seja ensinado, que esse novo convertido seja preparado para isso, e vocês estão trabalhando para a glória de Deus dentro desse objetivo. E a igreja local também, a excelência da igreja local também leva as pessoas ao desenvolvimento dos seus dons ministeriais, do seu desenvolvimento dos seus talentos, das suas aptidões, das suas vocações no reino de Deus. E a Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. É na igreja local que esses ministérios são levantados. É na igreja local, com pessoas preparadas, trabalhadas pela palavra de Deus, que o Espírito Santo então vai chamar pessoas para determinados ministérios, para o desenvolvimento de aptidões e vocações. Portanto, amados, para sermos uma igreja relevante, nós precisamos de envolvimento pleno, e não apenas ficarmos na arquibancada, olhando, assistindo aquilo que está acontecendo. Há uma ilustração muito interessante. Eu não sei se aqui vocês conhecem o bife a cavalo. Tem aqui. Está aí na foto para vocês. É um filé e um ovo frito em cima. Ok? É assim aqui também? Você olha para esse prato e ele te faz pensar em algumas coisas. Por exemplo, para o ovo estar aqui, amados, alguém participou disso. Quem foi? A galinha. Só tem um ovo aqui porque tem a galinha. E botar um ovo não deve ser fácil. Eu não sei se os irmãos sabem, mas o ovo nasce mole. É no contato com o oxigênio que o carboidrato da casca se solidifica. Melhora um pouco, mas não é fácil botar um ovo. Agora, o bife está aqui, te lembra de outra pessoa também, de outro, né? Pessoa não, né? Mas te lembra de outro bicho também. Quem? O boi. Agora o boi
Não dá para você ir lá na fazenda, no pasto, ou vem cá, ô bezerrão, e tirar um filé dele. O boi precisa morrer para fornecer esse elemento do prato. Agora a galinha não precisa morrer. Isso aqui fala de duas características, amados: envolvidos ou comprometidos. O reino de Deus não precisa de pessoas apenas envolvidas. O reino de Deus precisa de pessoas comprometidas a dar a sua vida para que se realize a vontade de Deus, para que se realize a missão da igreja. Muitos são como galinha, cooperam, estão ali envolvidos no processo, mas eles não estão ao ponto de dar a sua vida. Agora, aqueles que marcam diferença, aqueles que realmente revolucionam a obra de Deus, é aqueles que estão dispostos a pagar com a sua própria vida. Jesus disse assim: vocês serão as minhas testemunhas. E a palavra testemunha no original é mártir. Ou seja, vocês serão mártires por causa do Evangelho. Vocês morrerão por causa do Evangelho. E é isso que diz a galeria lá de heróis da fé, né? A galeria dos heróis da fé, que não sei por que chamaram de heróis, que ali de herói não tem nada. Ali tem mártires da fé. Diz que eles morreram, foram cerrados pelo meio, lançados às feras, lançados às prisões. Essa é a característica de uma igreja sofredora, de uma igreja comprometida com a missão até as últimas consequências. Agora você diz assim: bem, tudo bem, a galinha está aí envolvida, ok. Ela precisa chegar ao nível do boi, do comprometimento, ok? Mas e o cavalo? O cavalo só aparece na fotografia, irmãos. O cavalo só coloca a cara na vitrine, no nome do prato. Ele não tem nada a ver com o prato. Você que ficou até agora conosco, eu quero agradecer e dizer para você aproveitar para se inscrever no nosso canal. Também ative o sininho para receber as notificações e compartilhe esse conteúdo, que eu tenho certeza que vai abençoar a vida de alguém. Um forte abraço, na paz do Senhor.